Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Gente, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a mediunidade. Dizem que todos nós temos um pouco de médium. Você acredita nisso? O que você acha, né? Agora, há vários tipos de mediunidade. Sabia disso? Tem a psicografia, a psicofonia artística e por aí vai. Nós vamos falar disso no programa de hoje. Topa acompanhar com a gente? E olha só, temos música. É a dupla, dois irmãos fantásticos. Olha só, Tim e Vanessa. Vamos lá. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar com a gente, um prazer enorme. Gente, nosso telefone 3209-0021, tem os nossos... hoje, não esquece que hoje é dia de Sexta na Sexta. Olha só aqui, a Sexta do Café Três Corações, maravilhosa. Apoio cultural através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. É só nesse programa, é só nesse horário, gente. Aproveita, liga quantas vezes você quiser. E nós temos também Bárbaro, né, gente? Vocês gostaram do Tim, da Vanessa? Eles vão cantar mais aqui durante o programa. Nós temos um DVD e três CDs deles, tá? Tá aqui, Serginho. Olha, mostra só, Senhor das Estrelas. Quem quiser... Tá valendo também o sorteio dos 3 CDs e o DVD, tá? Mais a sexta, então são 5 presentinhos hoje no Brasil das Gerais pelo telefone 3209-0021. Você pode falar com a gente pela internet brgerais@redminas.mg.gov.br, no meu blog robertazampetti.com.br, pelo Twitter, twitter.com/brgerais, facebook.com/Brasil das Gerais. Entra agora no Facebook, curte a nossa página, olha os presentes que tem lá. Primeiro tem um mimo do Café Três Corações lá, maravilhoso, vocês vão amar. E um kit com livro, CD, ingresso. Qual é o evento que vai acontecer? Médiuns 2012, que vai acontecer agora 27, 28 e 29 de abril. E nesse kit da editora Casa dos Espíritos tem o meu livro, Você é com Você, psicografado por mim, editado pelo Espírito Calunga, e mais 2 ingressos para participarem desse encontro na abertura, que é dia 27 de abril, às 20 horas. Pois é, gente, entra lá que vocês vão olhar, facebook.com/Brasil das Gerais. Primeiro, precisa de curtir. Segundo, precisa de entrar no link. E terceiro, se puder compartilhar com os amigos, vai ser ótimo, né? Mas olha só, a gente foi pra rua para saber das pessoas se elas acreditam, o que elas acham da mediunidade. Acredito, fielmente. Tem coisa que não se explica, né? Acho que tem umas coincidências, uns fatos realmente reais. Sim, muito. Porque já aconteceu comigo várias coisas que me levou a acreditar. Não, eu acredito em Deus, amigo, entendeu?
É uma coisa que cada um tem o que, né? Cada um acredita numa coisa. Eu acredito em Deus sempre. Para começar, não acredito. Porque eu creio em Jesus como Salvador e não creio em espíritos que voltem e que venham falar para outra pessoa. Eu creio que depois que a gente morre, a gente descansa, a nossa alma descansa, nosso espírito descansa e não tem retorno. Não acredito. Eu sou ateu, então nenhuma manifestação de outro mundo, seja lá de qual religião for, eu acredito. É isso, gente, cada um com a sua crença, né? Isso é importante a gente respeitar, né? Inclusive, já vou entrar aqui com a telespectadora Tininha Pontes de Figueiredo, falou assim, olha, eu sou espírita desde sempre, desenvolvi minha mediunidade, bastante aguçada por sinal, para mim é a coisa mais natural do mundo, diz ela. O importante é colocar a mediunidade a serviço de Deus. Depois a Ione Monteiro falou assim, olha, Roberta, há muitas pessoas estudando o assunto de forma séria e não é para simplesmente acreditar, mas o que vale é experimentar, viver a experiência pessoal. Ela fala aqui do IPC BH e Aracê BH. Você pode acessar bibliografia e vários cursos de autopesquisa e interassistência. Depois a Cristina Dantas falou assim, olha, não posso perder, sou espírita e vejo que a cada dia mais e mais pessoas têm procurado conhecer a doutrina. Fico feliz com isso, pois conhecer a doutrina nos faz ver que tudo tem um porquê. Inclusive, depois, durante o programa aqui, você vai assistir uma reportagem que a gente fez mostrando como é que aumentou essa questão da literatura espírita, como é que o número de livros e pessoas procurando, né? E vendas também. Mas antes disso, Vanderlei, você tem quantos livros? 20 livros mediúnicos. E mais de 500 mil cópias vendidas? É isso? Está aproximando isso esse ano. Pois é. Agora, como é que é essa coisa? É psicografia? É psicografia, Roberta. Uhum. Agora, qual é o espírito ou são os espíritos? Eu já psicografei mais de 50 espíritos. Mas o espírito mais conhecido da minha exercício mediúnico é a Hermance Dufour, que foi uma jovem médium que trabalhou com Allan Kardec no século XIX, juntamente com toda aquela equipe do codificador. Uhum. Agora, como é que você descobriu que você era médium? Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que desabrochou, né? Sim. Tem 35 anos que eu estou vivendo essa relação com o mundo espiritual. Aos 19 anos, isso apareceu de uma maneira meio assustadora, como sempre acontece com os médiuns. Com vidências de parentes que já partiram, com entidades que eu via e me assustavam, com fenômenos de materialização, que eu tive muita experiência desse tipo no início da minha mediunidade. Como é que é isso em fenômeno de materialização? São manipulações de energias que são fora da matéria, são semimateriais, e uma vez condensadas, essas energias podem se transformar em objetos, em quadros, mas também pode se materializar em espíritos, entendeu? Com essa mesma energia, é como se fosse dado uma capa a esses espíritos para eles se apresentarem de uma maneira visível a qualquer pessoa no mundo físico. E o que mais acontecia com você? Depois eu vim exercer a mediunidade mais de psicofonia, conhecida incorporação. Hoje na mídia a gente vê isso muito. É quando o espírito entra em você e fala através de você. Vou usar termos bem populares, sim, pra gente entender. Porque eu acho que é isso que torna... Que os espíritos entendem, gente. Mas assim, quem não é espírita... Hoje nós vemos novelas mostrando isso claramente nas mídias, né? O espírito entra e fala através de você. E de 12 anos para cá é que eu tenho tido uma experiência maior com a escrita mediúnica. Mas você também trabalha com cura? Sim, eu tenho um outro trabalho, que esse eu já exerço há uns 30 anos, com assistência de médicos espirituais, trabalho de cura. Pois é, mas não tem corte na cirurgia. Nada disso, absolutamente, nada que seja contravenção, que seja ilegal. É um trabalho todo energético, de toque, de passe, como nós mais conhecemos, né, no nosso meio espírita, de movimentação de energias, com excelentes resultados. Agora, Eugênio, depois você vai contar mais, né? Porque todo mundo fica querendo saber mais. E você, Eugênio, você é de Belo Horizonte, você, Marcos, também é de Belo Horizonte. Você é Pedro Leopoldo, inclusive uma casa que foi aberta pelo próprio Chico Xavier, né? Isso, foi a segunda casa aberta por Chico, no ano de 1952. Justamente para atender os espíritos sofredores. Ele tinha um trabalho no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que era de atendimento ao público, psicografias, passes. E como cresceu muito o movimento,
esse trabalho mais íntimo de atendimento através da mediunidade, ele convocou 20 amigos e fundaram o Grupo Espírita Meimei. Pois é, agora como é que surgiu? Depois eu quero saber isso, porque você, a sua especialidade, digamos assim, é dar apoio para espíritos sofredores, né? Isso, é isso, não é? É gente que morreu e que chega lá e não sabe que morreu, é isso? Espíritos que desencarnaram... Desculpa eu perguntar assim, gente. Não, mas é desse jeito mesmo. É que desencarnaram, outros ficam sofredores por desconhecimento, outros podem ser para vingança, que a gente chama de obsessores. E a reunião mediúnica é justamente para atendimento fraterno a esses companheiros que ainda estão envolvidos na crosta terrestre, às vezes sem conhecimento da própria situação, e através da reunião mediúnica, os médiuns psicofônicos recebem, né, como o Vanderlei explicou, essas entidades, e através da intuição, que é a nossa mediunidade, a gente atende esses espíritos na fraternidade, né? Que a espiritualidade encaminha para essas casas de socorro. Agora, quando é que você descobriu que você era médium? Já era coisa de família? Não, eu fui o primeiro espírita da minha família. Hoje muitos me acompanharam, mas na verdade foi um questionamento religioso que me levou à casa espírita e me levou ao estudo da mediunidade. E eu não sabia que estava sendo preparado para assumir essa tarefa. Eu me interessei. Estudei por 3 anos consecutivos, depois ingressei a essa reunião fundada por Chico Xavier, na casa que ele fundou, e nós ingressamos e estamos na mediunidade até hoje, no atendimento. Ai, que legal. E você, Marcos? Comigo não difere um pouco, né? Mas na infância eu tive algumas dificuldades de adaptação e coisas desse tipo, e minha mãe me levou a uma bezedeira no interior de Minas, na cidade de Patrocínio, apesar de nós morarmos aqui. E ela, então, fez todo aquele processo de bezeção e disse que eu deveria procurar um trabalho numa casa espírita, eu criança. Então, minha mãe me colocou... O que você apresentava como criança? Você falou? Distúrbios, né? De comportamento e coisas desse tipo. Então, eu fui levado à União Espírita Mineira para a evangelização infantil. E a partir daí, então, da evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade, eu me envolvi com a doutrina dos espíritos. Mas a questão da mediunidade em si, ela só foi aparecer mesmo quando eu adentrei as escolas de educação mediúnica, né? Ou da mediunidade, e onde você tem, então, informações teóricas e logo depois de um período de 2, 3 anos, você começa uma experimentação. Então, a primeira faculdade que surgiu em mim foi a psicofonia, os espíritos falam através de mim, né? E a psicografia também. E a psicografia veio depois, você já alguns escreveu anos livro? Depois já. Sei que você está escrevendo um agora, Não, né? eu já tenho um livro chamado Você com Você, que é o que está no seu Facebook para sorteio. E já estou escrevendo um outro, que ainda não tem título, né? Mas o espírito que editou é o Calunga, que é um espírito bem conhecido no meio espírita. Pois é, esse Calunga, ele é conhecido, né? Isso. Ele é conhecido mais pela psicografia do Luiz Antônio Gaspareto, filho de Zíbia Gaspareto, e Rita Foelker, que é uma educadora também espírita. Pois é, e como é que é o contato com o Calunga? Quer dizer, como é que o Calunga surgiu na sua vida? Bom, eu conheço o Calunga, primeiro foi através da literatura, desses 2 médiuns. E logo depois ele começou a se manifestar na nossa casa, nas reuniões, principalmente nas reuniões de tratamento. E é um espírito muito alegre, muito extrovertido, e eu logo me sintonizei com ele, né? Porque eu também sou meio assim. E meio assim, alegre. Meio assim, né? E nas reuniões de domingo da casa onde eu frequento, que são as cartas consoladoras, semelhante que o Chico fazia em Uberaba, ele então começou a ditar alguns textos. No início ele não assinava, mas depois ele passou a assinar. E depois que nós tínhamos esses textos prontos, ele falou, Marcos, isso pode se transformar num livro, né? Eu relutei um pouquinho, justamente por isso, porque é um espírito bastante conhecido. Mas logo depois não teve jeito. E eu tentei algumas artimanhas, inclusive, né, para mim poder passar, mas ele falou, não, Marcos, vamos fazer. Lancei em dezembro, que é o Você com Você, que é um livro que as pessoas têm gostado bastante, já tenho recolhido frutos, né, de pessoas. Vocês têm vendido demais, muito. Né, gente? O livro espírita, como você disse, ele se modificou muito, tanto na sua apresentação, quanto no seu trabalho de divulgação e principalmente na profissionalização. Aprimorou. Agora, livro, gente, né? vocês ficam conscientes ou inconscientes quando
é incorporado? São incorporados? Eu fico consciente. Você consciente? Eu tenho os dois tipos de experiência. Quando o espírito, por exemplo, ele quer versar sobre um assunto que não é do meu conhecimento, a mediunidade inconsciente facilita mais esse trabalho, entendeu? Quando o assunto é de meu conhecimento, não há essa necessidade de um aprofundamento de ordem mental. Então, basicamente, depende disso aí. Mas em casos, por exemplo, que eu não conheço o espírito, isso tem acontecido muito numa experiência de alguns anos para cá, de filhos que mandam cartas para as mães que perderam filhos. Então, você tem que dar dados, nome, data, forma como a pessoa morreu. Esse tipo de mediunidade exige que você tenha uma desaproximação maior daquilo que é seu, para que ele se sinta mais à vontade para dar esses detalhes. Porque é um outro conteúdo. É um outro conteúdo. Ou seja, agora vocês têm que se educar, né, gente? Porque, assim, um médium pode querer, por exemplo, um espírito incorporar numa hora imprópria, que a pessoa, sei lá, está fazendo outra coisa. Porque uma coisa interessante é a gente entender que mediunidade não é profissão. Né? É um recurso que a divindade colocou à disposição justamente para nós que passamos por esse processo, e isso não nos torna especiais de maneira alguma, né? Tenhamos a condição de aprender, porque a gente aprende muito com esse intercâmbio com os espíritos, e também oferecer recursos também de descoberta, de consolo. Agora, vocês não podem cobrar, né, gente? Não. Nada. Você, por exemplo, você não ganha dinheiro com seus livros. Se eu fosse ganhar dinheiro com esses 500 mil livros vendidos, eu já estava bem confortável. Não ganho um centavo, pelo contrário, tudo destinado às nossas obras sociais, como nós aprendemos com o Chico Xavier. Tenho minha profissão, meu ganha-pão, independente totalmente do meu trabalho mediúnico. Porque não é fruto do nosso trabalho intelectual. Apesar da mediunidade ser uma parceria entre aquele que oferece campo e aquele que quer dizer uma ideia, mas o contexto final não é fruto do nosso trabalho. A gente doa tempo e essa coisa toda e passa por uma instituição filantrópica. No caso eu atendo mais espíritos que eu não conheço, né? Mas então, como é que surgem esses espíritos? Me conta isso. Na verdade, a gente tem os médiuns, né? Em torno de 14 médiuns, que a gente tem os médiuns chamados de sustentação. O que é isso? Que vai fazer as vibrações para criar um ambiente vibratório, né, que a gente consiga captar essas ideias. É tudo energia, né, gente? Tudo energia, tudo é no campo das ideias. As baterias, né? As baterias ficam carregadas, né? E os médiuns psicofônicos ou psicólogos vão receber aqueles espíritos e traduzir a mensagem. No caso de atendimento a sofredores, eles vêm com as dores, com as dificuldades, com o pensamento. E a gente faz aquela leitura, né, daquele espírito, daquele anseio. E o que eles reclamam, esses espíritos? Ninguém... É gente que morreu e que chegou lá do lado de lá, não sabe que morreu. Também. E fica Tem perdido. uns que sabem que morreu e não aceitam, né? Tem outros que trazem testemunhos, porque a mediunidade, uma das finalidades da mediunidade, como eles falaram aí, é o nosso aprendizado. Antes de fazer qualquer coisa, a gente está aprendendo. E é uma oportunidade de ajuda e de trazer também essa notícia do mundo espiritual para todos nós da humanidade, nos facilitando a evolução e a aproximação com Jesus, com Deus. Então, esses espíritos é como se fosse um encarnado. A primeira coisa que a gente tem é essa naturalidade ao trato. Só que ele traz um problema que a gente não conhece, aí que vem pelas vias da intuição, qual a necessidade daquele espírito, onde que a gente vai, e ele também fala, ele se abre. Então, nessa reunião, a primeira coisa que a gente tem que dar oportunidade ao espírito é de se abrir, é soltar, né? A sua necessidade. E o que eles falam? Você pode contar? Exemplo assim? Não falam, ninguém muda porque desencarnou, a vida continua, né? Então, eles trazem os problemas que os trouxeram apego à Terra ainda. Dores, se for de enfermidade, às vezes tem aquela sensação. Uma vez uma entidade nos instruiu o seguinte: muitos espíritos desencarnam novamente no centro espírita, ou seja, pessoas que desencarnam sozinhas, às vezes caem num sono profundo e voltam para reativar a mente. Pessoas que são cometidas de infartos, acidentes, né? Então, normalmente eles vêm, tem como se fosse um novo desencarne para só uma proteção, só um encaminhamento aos hospitais da espiritualidade. Entendi. Outros estão com vingança, estão com ódios, situações mal resolvidas. Nossa né? Senhora. Vem com uma vingança, que são os chamados obsessores.
outros com preocupações, né, que deixavam para depois. Na verdade, é um universo semelhante ao nosso. Porque... Mas as pessoas lembram lá das pessoas daqui? Eu tenho um caso, Roberto, posso contar? Em alguns momentos, sim, outros não, né? Tem pessoas que se desvencilham dessa questão familiar porque existe apenas um vínculo hereditário, físico. Tem outras que têm uma ligação mais profunda em função de coisas que desejam ajustar ou de sentimentos que nutrem. Nem todos precisam desse atendimento na casa espírita. Pode desencarnar e encontrar o seu lugar no plano espiritual com tranquilidade. Mas quanto caso? Eu fui fazer um seminário, que eu viajo muito o Brasil inteiro fazendo seminário dos meus livros. E eu me hospedei numa casa e na hora do almoço, me assentei à mesa, na cabeceira, normal e tal, e vi um espírito achando ruim comigo, dizendo assim: não sente aí que essa cadeira é minha. Eu falei: Jesus de Nazaré, como é que pode? Na hora de eu almoçar me aconteceu uma coisa dessa. E para nós é muito difícil porque a gente vê essa coisa e a primeira pergunta é: o que é isso? O que eu vou fazer dessa situação que aconteceu? Então eu sou muito discreta, é uma coisa que a gente médium aprende para não assustar as pessoas, e foi perguntando com muita delicadeza até descobrir que o chefe daquele lar, o pai, havia desencarnado há 2 meses. E perguntei qual era o nome dele e como ele era. Era exatamente o homem que estava incomodado de eu assentar naquela cadeira, porque era a cadeira dele. Porque aí a mulher ainda falou assim: e ele gostava muito dessa cadeira que você está sentado. Não, eu estava na cadeira dele, por isso que ele achou ruim comigo, entendeu? Tá, mas então você não levantou, não, você continuou lá sentadinho. Não levantei, eu fui sondar para saber do que se tratava. Já começou o aprendizado desde aquele dia, então, às vezes, tem esse atendimento dentro de reuniões, mas o médium, na medida que vai amadurecendo e se educando, vai enfrentando esse tipo de situação no trânsito, no hotel, no seu próprio lar, onde for. Nossa, gente. Pois é, daqui a pouquinho nós vamos falar mais, nós temos tempo de chamar intervalo, mas só a Dela Maia, ela falou assim: olha, para quem acredita, nenhuma palavra é necessária, para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Roberto, esse programa promete ser ótimo, abraço. Tá sendo ótimo, né, Dela? Depois o Luiz Luiz, a sua pergunta, depois eu pedi no segundo bloco, ele falou assim: gostaria de tirar uma dúvida com relação à morte de Lázaro e o homem rico. Podemos comentar isso depois, no segundo bloco. E só mandar o José Roberto Martins, falou assim: ô Roberta, ele escreve assim mesmo: ô Roberta, manda um abraço pro pessoal aqui de Lavra, sul de Minas, que te ama demais. Obrigada demais. Você é sensacional, o seu programa é uma delícia de assistir. Ô Zé Roberto, ganhei meu mês, meu ano, obrigada demais. Gente, nós vamos pro intervalo. Olha, a cesta, não tem música, tá? Mas antes, só chamar aqui o sorteio, tem a cesta do Café Três Corações maravilhosas, tem DVD do Tim da Vanessa, mais 3 CDs, são 5 presentinhos. Entra a turma do facebook.com/Brasil das Gerais, curte correndo a nossa página, entra no link, olha só, tem um kit do Café Três Corações mais fofo do mundo lá para você, e um outro kit com livro, CD, ingressos, tudo espírita, né? Mas a gente volta daqui a pouquinho, vamos lá com você? Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor. Toda vez que eu viajar, caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer
Ah, gente, lindo demais, né? Então, nosso assunto hoje, mediunidade. Se você tem algo a dizer, manda para nós. Os contatos estão aí pelo telefone, liga para a cesta do Café Três Corações, apoio cultural através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Tem CD, DVD do Tim e da Vanessa, são 3 CDs e um DVD. Liga pra gente, pessoal do facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá na nossa página, curte, tem 2 presentinhos mais do que fofos para você. Entra lá correndo, tá? E vocês, vamos falar um pouquinho de vocês? Então, são irmãos, vocês vão ter que levantar por causa do microfone, né? São irmãos e espíritas, né? E vocês, assim, fazem um trabalho maravilhoso. Agora, não tem tanto tempo que vocês estão com esse trabalho, né? Na verdade, a música espírita, né, nos foi apresentada há aproximadamente 20 anos. Ah, então já tem tempo. Sim. Nós já começamos a partir até de um grupo de amigos da União Espírita Mineira. Nós começamos com o trabalho de divulgação da doutrina espírita através da música. Como dupla, né, nós começamos em 99. Ah, pois é, justamente, eu sabia. Foi quando começou esse programa. Tem 13 anos, não é isso? Então, gente, vocês fazem essa evangelização através das músicas. Você é compositora, eu vi aí que você fez algumas músicas. Você faz as músicas, né? Ela mais a intérprete, né? Eu faço a melodia e tenho alguns parceiros musicais que fazem a letra. E, em especial, Gladstone Lage, que é o nosso presidente da nossa Casa Espírita. Pois é, mas vocês fazem o quê? Vocês vem do Evangelho? Ele faz essa mescla de evangelho e doutrina espírita, né? Que é essa a nossa intenção, essa divulgação, trazer esse consolo, esse ensinamento, não mais do que isso, mas ele traz em forma de poema as suas impressões, a gente aprende, estuda junto, nós vamos aprendendo e cantando. Ai, que legal, gente. Então, o que o Espiritismo assim. traz para vocês, hein? Consolo e alegria. É? Para você também? Muita alegria. Conhecer Jesus pela ótica da doutrina espírita realmente mudou a nossa vida. Ai, que legal. Agora você, Marcos, você disse o seguinte, que a questão da doutrina, da mediunidade, ensinou muito da vida, né? Ensinou o quê, hein? Assim, quer dizer, claro, a pergunta é difícil, mas assim, basicamente, se puder resumir. Eu acho que uma das coisas mais gostosas que o Espiritismo me ensinou e me ensina é você utilizar da sua autenticidade. Você ser você mesmo, as pessoas gostando ou não, você ter a cara limpa para dizer a que veio no mundo e realizar aquilo que te cabe fazer. Eu acho que o Espiritismo me ensina até hoje a ser o que eu sou, né? Entendi. E sempre objetivar algo melhor, mudanças, conquistas, aprendizados, mas eu acho que a autenticidade foi uma coisa que eu aprendi bastante. Tem muito a ver com o Espiritismo, a questão da caridade, né, gente? Também. É o que mais me chama a atenção, né? Mas vocês falam, né, Vanderlei, que todos nós temos alguma coisa de médium, é isso mesmo? Aí será a questão da intuição, que às vezes a gente intui, né? É isso? Também, Roberta. Mas o certo é que mesmo com aquelas opiniões que foram dadas, né, alguns acreditam, outros não, você não acredita até o momento que você tem a experiência. Quando você se depara com um pai seu que partiu para o além, claramente dizendo coisas para você bem definidas e que provam a autenticidade dessa comunicação, não há mais o que duvidar. Então, todos temos isso sim, mas normalmente nós chamamos de médiuns aqueles que conseguem desenvolver um processo de educação, controle e melhor aplicação desse recurso em favor do bem. Entendi. Agora, vocês estão falando isso, gente, tem vários filmes, né, que tratam dessa questão da espiritualidade. Aí não estou falando dos Chico Xavier, não, que nós já fizemos vários programas aqui, inclusive, mas são outros. Nós separamos 3 trechos, 3 filmes, um deles é o Ghost, né, que são cenas, e aí para a gente saber a opinião deles, se é verdade, se é mentira, se é exagero. Presta atenção, gente, vocês também prestem atenção. Aí nós vamos comentar a hora que a gente voltar. Something about a pillow. Is that how she killed you? With a pillow? She didn't kill us.
children if you're dead? Why do you remain in this house? We're not dead. Why do you remain in this We're house? not dead. Quero te contar meu segredo agora. Conta. Eu vejo gente morta. Nos sonhos? Quando acordado? Pois é, gente, o que é isso? É verdade, por exemplo, a gente vê o menino que vê gente morta, a menininha que morreu e não acredita que está morta, né? E depois ali no Ghost, ele depois de morto, quer dizer, espírito, mexendo, colocando a moeda, quer dizer, faz a moeda movimentar, né? Até as mãos dela. Isso é possível? Perfeitamente. Todos os 3 casos? Não é exagero nenhum deles? Nenhum. Ali tem uma coisa muito interessante que é a mediunidade de efeitos físicos, que é aquela em que o espírito utiliza do ectoplasma e da ambientação que lhe é propícia e promove não só a movimentação de objetos, mas como o Vanderlei falou, se materializa, sons, aromas. Foi até aí que surgiu a doutrina espírita. Foi disso. Através das modificação foi através do fenômeno de efeitos físicos. De efeitos físicos. E o que a gente vê ali é um fenômeno de transporte, que reveste aquele... Pois é, mas hoje em dia a gente não vê muito mais isso, não, né? A moeda mexer, perdeu. Hoje o é mais objetivo era despertamento inteligentes mesmo. São mais intelectuais hoje as manifestações, né? Ainda ocorre em muitos lugares no mundo com um objetivo de despertamento, é inegável. Quando um espírito materializa e conversa com você, você pode fotografar a criatura. Eu já participei de uma reunião assim no Rio de Janeiro, em que materializou-se, né, um jovenzinho francês com toda a roupa, o calçãozinho de veludo, a meia branca, você ouviu os sons dos pés dele. Fica tangível, né? É tangível. É tangível. E depois uma senhora. Mas aí precisa de um médium, que é um médium de efeitos físicos, ele doa uma energia apropriada àquilo. E uma coisa interessante que eu acho que a gente devia dizer é que essa questão de ser médium, mediunidade, o fenômeno, geralmente ele atrai a curiosidade das pessoas, mas ele não sedimenta o conceito do que é o espiritismo, porque o efeito, o fenômeno sem essa transformação moral, ele se perde, né? E a conceituação... O conceito ele é muito mais voltado, estava mostrando a crença, uns acreditam, outros não. Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, fala: para falar em mediunidade, tem que fazer 3 perguntas. Se uma não for resposta positiva, não tem como continuar. Por aí, né? Se acredita em Deus, se acredita que nós somos corpo e alma, ou espírito, e se esse espírito sobrevive à vida do corpo. Aí a gente pode falar em mediunidade. Agora, pois é, mas não tem precisa, que sedimentar, mas não precisa né? de ser espírita para ser médium. Né? Agora, o Vanderlei falou sobre a experiência de ser médium, né? Então, muitas pessoas são convocadas pela sua sensibilidade mediúnica, mesmo sem acreditar, né? Eu, quando fui para o espiritismo, minha irmã é católica, eu era católica, fervorosa. Teve muita dificuldade, mas ela foi a primeira que manifestou os fenômenos mediúnicos através dela. Como escrita, pintura, foi tudo ao mesmo tempo. Aí ela foi, né, teve que canalizar. Aí, pelo estudo, pela experiência, como você falou anteriormente também, ela sedimentou essa mediunidade com a fé devida e com conhecimento. Mas continuando católica? Não, ela é espírita. Mas é porque hoje. a gente vê coisas assim de Eu falei mediunidade católica, mas só de ser outras religiões, não tem? Às vezes assume-se uma outra denominação, mas a estrutura e a conceituação da mediunidade em si, ela vai obedecer aos critérios que aquela escola religiosa tem para lhe oferecer. Porque uma coisa muito interessante que a gente aprende nessas questões é a parceria e o processo de respeito e coerência que os espíritos têm. Espíritos têm em toda parte, não é só numa instituição espírita, né? São almas humanas libertas do corpo físico, então eles povoam toda a dimensão da Terra e fora da Terra. Mas aqui dentro tem espírito? Claro, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. O Herculano Pires chama isso de paraexistência. Herculano define isso muito bem, né? Que existe o Hermínio Corrêa de Miranda também, que são autores espíritas. Existe a paraexistência, que é um mundo paralelo a esse que a gente não percebe pelos nossos sentidos, físicos, né? Mas que ele existe em qualquer lugar, né? Tem uma coisinha que eu queria comentar daquele filme, nos outros, quando aquela senhora que está no trabalho de psicografia, um espírito falando nos ouvidos dela, como se estivesse dizendo,
Em particular, não sei o Vanderlei e você, mas no trabalho de psicografia é basicamente o que acontece comigo. É como se alguém estivesse me ditando alguma coisa, me apresentando uma ideia, e eu ouço aquilo, e à medida em que eu vou me envolvendo, o mundo lá fora se fecha, né? E fica eu, aquela ideia e aquele indivíduo que está tentando passar aquele conceito. Mas didaticamente, é daquela forma ali, como se alguém estivesse ditando o seu ouvido. Agora, por exemplo, animais. Os animais têm percepção dos espíritos? Olha, tem um gato lá em casa que ele vê um bocado de coisa, viu? É mesmo? E aí? Conta como é que é isso. Não, tem sim. Os espíritos têm percepções, mas não a mediunidade dentro desse conceito porque mediunidade que nós estamos tratando. É a ligação o intercâmbio do homem com o espírito. E ela guarda relação com a capacidade do indivíduo de raciocinar. De conversar e transmitir, né? Porque o cachorro psicografar não dá, né? Imagina, cachorro. Ou então receber uma mensagem psicofônica. Não dá. Incorporar o cachorro. O gato, de fato, é um animal muito sensível para as questões espirituais. Né? A gente tem informações disso bem claras. O gato e o cachorro, os dois especialmente. Mas dizem que o gato é bom você ter. Eu tenho gato lá em casa, eu adoro gato. Mas assim, gato é bom porque ele pega tudo de ruim e vai pra ele, é verdade? O Chico que gostava muito de contar isso. Ele tinha 11 gatos, né? E aí perguntaram pra ele por que ele tinha 11 gatos. É porque a minha energia é tão ruim que eu preciso de muito bicho para limpar. Exatamente, o gato tem essa propriedade, sim. Perguntaram, Chico, se o gato era perigoso. Ele falou pro rato, com certeza. O Chico era muito engraçado, ele é muito né? sábio, né? Olha aqui, gente, o Leonardo Fernandes falou, eu e minha esposa somos tão afinados que muitas vezes temos o mesmo pensamento no mesmo instante, diz ele. Como se diz, estava pensando nisso neste momento, exato momento. Acho também que nasce hoje em dia... Não, acho também que quem nasce hoje em dia está mais evoluído e com dons divinos mais poderosos. Mas agora, entre quem já morreu, segundo a palavra de Deus que está na Bíblia, não existe. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam e nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas 16. Está corretíssimo. Se você pega o texto bíblico ao pé da letra, você vai achar desde o Velho Testamento ao Novo muitas passagens que deixam bem claras que mediunidade não existe, é proibido esse tipo de comunicação e coisas e tais, assim como vai achar aquelas que endossam. Isso é uma discussão, um leque que se abre enorme dentro desse assunto. Mas eu achei interessante dentro da fala dessa pessoa, que ela que Leonardo fala que pensa junto com a outra pessoa, não é isso? Ele pensa junto Uma coisa mulher. muito importante ser dito, Roberta, é que existem os fenômenos mediúnicos que nós estamos discutindo aqui e existem os chamados fenômenos anímicos, ou seja, que a pessoa tem propriedades próprias dela mentais para se comunicar com a outra pessoa. Entendeu isso? E fique bem claro que isso não é necessariamente mediunidade. Isso é um processo natural de intercâmbio de ser a ser. Nós chamamos isso no espiritismo de fenômenos anímicos. E é um conteúdo importante no fenômeno mediúnico entre as dimensões, né? Porque não há médium algum que essencialmente filtre o pensamento na totalidade do espírito que queira transmitir o seu conceito. Há sempre uma junção de conteúdo do médium e conteúdo daquele que quer passar a orientação. E o que ele falou dessa questão bíblica é certo mesmo. Quando a gente coloca diferenciação moral, comportamental, existe um abismo, sim, entre essas duas dimensões que, por mais que a gente queira transpor, é impossível. Ela só vai ser concretizada à medida que o indivíduo se modificar. Então, tem que aproximar. Ele tem que se aproximar. Então, é verdade. O Lázaro e o rico estavam separados por um abismo muito grande, porque um havia vivido na abastança, o outro vivido num aprendizado e um pouco restrito nas suas aquisições. Então, o que haveria necessidade de acontecer aqui, e se Jesus continuasse a parábola, ele ia dizer, é que à medida em que um resolveu se modificar, refletir em função daquelas dificuldades que estava vivendo e tomar uma atitude de recomeço, aquele abismo deixaria de existir. Porque nem aquele que desejaria ir lá ajudar teria condições no coração daquele indivíduo de encontrar resposta, porque ele estava endurecido, e nem aquele que viveu a dificuldade de achar que está no Hades
chegaria a um plano consciencial maior se ele não passasse por essa elaboração. Então, isso é verdade. Interessante. Né? Olha, a Alessandra Leia falou assim, olha, eu amo espiritismo. Nessa semana eu li um livro, aliás, ela diz, psicografado pelo Chico Xavier, que fala sobre gentileza, cordialidade. É tão interessante, parece que foi uma mensagem para que eu continuasse nesse caminho, neste estudo, mesmo que autônomo. E foi o melhor livreiro que me atendeu na estante virtual. E olha que eu sou cliente há muito tempo. Ela passa aqui o link do coisa enorme, gente. Ela falou que adquiriu um exemplar escrito nessa semana pela estante virtual, porque gentileza, segundo a Alessandra, é também espiritualidade. E claro, é mesmo, né, gente? Certeza. Nós vamos para mais um intervalo. Tem mais música com Tim e Vanessa. Ainda dá tempo de você ligar 32090021 para falar com a gente, para concorrer à cesta maravilhosa, belíssima, gostosíssima. Gente, eu não estou exagerando, tá? Do Café Três Corações. Tem o DVD e 3 CDs também, do Tim e da Vanessa. Tem o facebook.com/Brasil das Gerais, são 2 presentes que tem lá, 2 kits, na verdade. Entra lá correndo, dá tempo também. E a gente volta daqui a pouquinho, vão lá com eles agora. Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. De mediunidade, vou falar correndo, que tem a cesta do Café Três Corações, que dá tempo de ligar para 32090021, que dá para você entrar no facebook.com/Brasil das Gerais, curte a nossa página, entra no link do sorteio, são 2. E olha só, agora vamos para a reportagem que eu falei no princípio do programa, que o interesse pela mediunidade, né, despertou também o interesse pela literatura espírita. Olha só. A procura do livro espírita, a partir de 2010, aumentou muito. É porque 2010 é que principiou a colocação em cartaz de filmes elaborados em torno da figura de Chico Xavier. As pessoas não contentando apenas em ver os filmes, veem a origem, que são os livros, e através dos livros consolidam o seu conhecimento, a sua convicção, a sua certeza acerca das verdades trazidas, veiculadas pela doutrina espírita. Se nós falarmos que a doutrina espírita tem expandido muito através de seus profitentes, dos seus adeptos, é uma realidade. Através de autores que procuram, por conta própria, escrever e divulgar livros, pela mesma forma. O Espiritismo, nós o chamamos também de doutrina dos espíritos, porque foram os espíritos que nos-la revelaram. Então, Kardec mais não fez do que, tomando conhecimento das informações, colocou essas informações em 5 obras básicas, que são, pela ordem, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho de Jesus segundo a interpretação espírita, que nós chamamos de o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro O Céu e o Inferno e o livro A Gênese, que esses são os mais vendidos. Legal. Olha só, a Helena do bairro Planalto falou, olha, quando absorvemos a energia de outra pessoa, isso pode ser mediunidade? Pode também, entre várias outras coisas. O médium, principalmente aquele que não é preparado para se defender, ele funciona como uma vassourinha, onde ele vai passando, ele vai pegando as coisas boas varrendo, né? Ou ruins que existam no ambiente nas pessoas. Olha, a Stephanie do bairro Tupi falou, Roberto, um grande beijo, um abraço. Eu tenho 8 anos. Oi, Stephanie, coisa mais fofa. Um beijo também. Ô, gente, nós estamos quase que... Eu estou olhando aqui para a gente responder alguns telespectadores, mas assim, a gente está quase fechando o programa. O que você acha importante sobre essa questão da mediunidade? Falar para as pessoas. Você sabe quais são as dúvidas que as pessoas têm e tudo mais, né, Marcos? Eu acho que é encarar com naturalidade, é um fenômeno que diz respeito à criatura humana. E à medida em que a gente perceber, de uma maneira ou de outra, essa possibilidade de trabalho, procurar uma instituição interessante onde você se sinta bem, conhecer teoricamente essa energia, esse conteúdo, e na medida em que você tiver condições, disponibilize isso, primeiramente para você, como a gente diz, a gente aprende muito, e depois para as pessoas, das várias maneiras que a gente tem possibilidade de apresentar isso. Agora, a Luciana do bairro Itapuã, fala para ela falou assim, olha, como que a gente faz para lidar com a dor do desprezo e como e por que isso acontece, porque eu sempre sou vítima disso. Tem uma explicação para isso? A dor do desprezo? Olha, a dor do desprezo, acho que todos nós... Como é que ela lida com isso e por que ela é sempre vítima? Quer dizer, por que ela pode fazer? De alguma forma, todos nós convivemos com a dor do desprezo. Há aqueles que estão melhor preparados para lidar com isso, porque sabem o valor que tem, e há aqueles que têm dificuldade de alto valor e o desprezo alheio para ele tem um peso muito grande. Então, eu acho que você tem que fazer uma incursão, uma viagem dentro de si, descobrir como se proteger desse desprezo, porque isso é uma coisa que na convivência humana ainda vai acontecer por muito tempo. Quer dizer, ela que vai encontrar o caminho? Sim, ela tem que descobrir o talento, o valor, tudo de bom que ela tem dentro dela, senão ela fica à mercê desse começa desprezo. A valorizar o que você tem de bom, com certeza. Tem muita coisa, tenho certeza. Olha só, Efigênia do bairro Funcionários, Vanderlei, tem algum lugar que vocês oferecem às pessoas para conhecer? Eu gostaria de saber, porque você falou assim que você atende muita gente para cura, né? E não tem corte, não é cirurgia. São pessoas o quê? Quem te procura, hein, Vanderlei? Pessoas que sofrem. Né? Qualquer muita tipo dor. De sofrimento, né? Orgânico. Gente, aonde que vocês atendem? Olha, a nossa casa espírita é no bairro Gutierrez. Posso falar o endereço aqui? Claro, pode. Rua Oscar Trompovics, 810, bairro Gutierrez. E lá você pode, todas as quarta-feiras, sem marcar, sem nada, aparecer, que nós temos as atividades de tratamento espiritual de saúde. Muito bem-vindo. É só na quarta-feira? O de tratamento de saúde, sim. E você? Sociedade Espírita Everilda Batista, Rua Turquesa 308, no bairro São Joaquim, Contagem. As reuniões de tratamento são às quintas-feiras e as orientações vêm através da psicografia e as terapias são aplicadas nos domingos à noite, depois, então, das orientações que os espíritos apresentam caso a caso. A nossa é na segunda-feira, às 19 horas, na Rua Benedito Valadares, em Pedro Leopoldo. E nós temos o atendimento fraterno e atendimento de passes, né? Então, a casa também está às ordens de todos que quiserem. E o passe, gente? Vamos falar do passe? Passe é muito importante, Roberta, porque basicamente o que ele faz é dar energia para quem falta. E para quem não falta energia hoje, não é mesmo? Com as lutas da vida, com o cansaço, com essa vida urbana que nós temos. Então, o passe é vitalização, é transposição de energias. A gente vê mesmo nesse tratamento de saúde na nossa casa quarta-feira, algumas pessoas vão apenas para isso, para tomar o passe, e saem de lá aliviadas, confortadas, mais animadas. A quinta-feira deles, porque a tarefa é a quarta,
Ele sempre narra. É o melhor dia que tem. Porque recarregou, né? Restaurou. Então, quinta-feira de manhã, né? Acorda bem, sorrindo. Muda o humor, muda tudo. Ai, gente, que bom. Obrigada pela passe. Quer falar alguma coisa? Não, as reuniões de passe também, elas normalmente tem um atendimento evangélico através do estudo, então reconforta a alma também. Com certeza, né? gente, eu acho que a gente precisa de procurar a espiritualidade, não precisa ser o espiritismo. Com certeza. Né? Quem gosta, mas a espiritualidade acho que é fundamental, a gente está precisando demais dar conta. Nossa, obrigada. Gente, obrigado vocês de casa, obrigada demais. Programa de segunda-feira é o Dia Mundial da Voz, então nós vamos trazer locutores, conhecidos, cantores, para falar como é que eles cuidam, eles vivem da voz, né? Agora, só que 70% dos trabalhadores brasileiros precisam, a voz é uma ferramenta. Então, você vai saber também como é que você pode cuidar da sua voz no dia a dia. Obrigada por tudo, tá? Aproveita seu final de semana, cuida de você que você merece. Tchau, tchau. Vamos lá, vocês? Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui. Saber pra onde vou, eis-me aqui. Brasil